Em 1099, os exércitos cristãos tomaram Jerusalém dos muçulmanos durante a Cruzada. Muitos peregrinos da Europa Ocidental começaram a viajar para a Terra Santa, tendo que atravessar áreas controladas pelos muçulmanos durante o trajeto. Isso implicava que muitos eram roubados e mortos durante a jornada. Após cerca de 9 anos, uma nova ordem militar surgiu. Foi liderada por um cavaleiro francês chamado Hugues de Payens. Como em muitas histórias sobre os Templários, o relato de sua origem possui versões divergentes. Quando se trata dos Templários, nada parece ser claro. Em uma versão, Hugues, Godfrey de Saint-Omer e outros 7 cavaleiros se unem. Em outro relato, Hugues encontrou Baldwin II, rei de Jerusalém, o patriarca Warmund e 30 cavaleiros. Uma vez lá, eles afirmaram que, citação, renunciariam ao mundo, desistiriam de bens pessoais, se libertariam para buscar a pureza e levariam uma vida comunitária usando um hábito pobre, usando armas apenas para defender a terra contra os ataques dos pagãos insurgentes, quando a necessidade exigisse. Warmund e o rei Baldwin aprovaram a decisão deles e concederam-lhes um edifício no sagrado monte do templo para usarem como sede. Esta propriedade era a Mesquita Al-Aqsa. A mesquita foi construída por volta do século VII, era considerado o terceiro local mais sagrado do Islã, mas os cavaleiros acreditavam que a mesquita havia sido construída sobre as ruínas do Templo de Salomão, e por isso se autodenominavam os pobres companheiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou mais simplesmente, os Cavaleiros Templários. Eles juraram defender todos os visitantes cristãos à Terra Santa. Erga-se. Inicialmente, os Cavaleiros Templários protegiam Jerusalém e os cristãos da região contra bandidos. Eles costumavam proteger a área ao redor de Jerusalém, defendendo os cristãos de bandidos. Muitas vezes, eles cavalgavam 2 por cavalo e vestiam roupas esfarrapadas por falta de recursos. Apesar de algumas críticas, em 1129 eles foram defendidos por um proeminente abade francês, Bernard de Clairvaux. Ele escreveu um texto elogiando a nova cavalaria que ostentava seu crescimento, e a caridade logo foi sancionada pelo Papa Inocente II. Ele lhes concedeu isenção de impostos como direito especial. Isso, juntamente com o fato de que todos os novos membros deviam entregar seu dinheiro e propriedade para a ordem, a tornou muito rica rapidamente. Monge. Quando não estavam em guerra ou em treinamento de combate, esses guerreiros eram como qualquer outra ordem de monges, e seu dia consistia em trabalho e oração. Começava com matinas ao amanhecer e terminava com devoções noturnas incompletas, com orações nas horas de prima, terça, sexta, nona e vésperas no meio, e claro, a missa. À noite, era proibido falar e os cavaleiros dormiam com uma vela acesa para evitar as tentações da escuridão. Havia 72 regras templárias. No meio do caminho, havia 72 regras templárias. No meio do século XIII, isso se expandiu para mais de 700. Este código de conduta ficou conhecido como a Regra dos Templários. Qualquer transgressão era tratada e a punição variava muito. Uma sexta-feira. Outro poderia ser feito para recitar salmos depois disso. Outro poderia ser feito para recitar salmos depois de ser açoitado. Um cavaleiro que abandonou seu posto se viu comendo do chão por um ano inteiro. Além da proteína extra, isso provavelmente não era muito higiênico. Um escrivão lia em voz alta da Bíblia durante as refeições, feitas em silêncio. 2 templários compartilhavam um prato, não só para economizar na lavagem, mas para evitar jejum sem permissão. Diferente de outros monges, os cavaleiros comiam carne 3 vezes por semana para estarem sempre em condições de luta ideais. As roupas tinham que ser simples, sem peles e sem sapatos pontudos. Os templários deveriam evitar a companhia de mulheres a todo custo. Até mesmo discutir sobre elas era mal visto, e eles nem sequer podiam beijar suas próprias mães. O ócio era proibido e os templários deveriam trabalhar, assegurando que qualquer negócio realizado fora do templo fosse conduzido de forma a honrar a Irmandade. Suas reputações precisavam estar impecáveis. Apesar de terem sido criados para proteger peregrinos, as funções da ordem logo se ampliaram. Eles se tornaram protetores de todos os estados da Terra Santa. Conhecidos por sua bravura e habilidade em lutar, eles logo ganharam uma reputação temível.
Sob uma dívida cada vez maior, o rei Filipe IV da França já era responsável por realizar ataques aos poderosos comerciantes lombardos italianos. Em 1292, ele ordenou a prisão deles, confiscou seus bens e os forçou a adquirir a nacionalidade francesa para permanecer no local. Em seguida, ele prendeu e expulsou 100.000 judeus franceses, confiscando seus bens. Agora ele se voltou para os 5.000 ricos membros da Ordem dos Templários que residiam na França. No final do século XIII, o papel dos templários como protetores dos peregrinos foi amplamente substituído pelo de banqueiros. Seu envolvimento em empréstimos, proibido pela Igreja, foi ignorado devido às suas fortes conexões políticas. Com a queda de Jerusalém para Saladino e suas forças muçulmanas, a ordem enfrentava críticas. Rumores indicavam que eles formavam seu próprio estado na região de Languedoc, sudoeste francês. Com um grande exército e muito dinheiro à disposição, o rei Filipe, de olho em seus cofres reais, estava muito inquieto. Em setembro de 1307, o rei Filipe IV secretamente enviou ordens a todos os oficiais de justiça e administradores na França. Eles eram dos Templários. Um mês depois, ao amanhecer na sexta-feira dos Templários. Um mês depois, ao amanhecer na sexta-feira 13 de outubro, todos os membros na França foram presos e encarcerados, incluindo o grande mestre Jacques de Molay. E como um visitante da França em vários documentos, ele era de fato um cobrador de dívidas, para reunir todo o dinheiro que era devido à ordem. Alguns dos testemunhas que deram evidências contra a Irmandade eram ex-templários, com contas a acertar, muitos deles tendo sido expulsos da ordem por causa de ofensas anteriores. Filipe enviou 2 agentes principais para coletar uma lista de acusações e reunir evidências. É amplamente aceito que uma grande dívida causada pela guerra de seu pai com Aragão, compôs as acusações contra os templários. Ele até convidou o grão-mestre Jacques de Molay para ser um dos carregadores do caixão no funeral de sua irmã, um dia antes da prisão. As acusações. Os cavaleiros templários só respondiam ao Papa Clemente V, e inicialmente ele estava furioso com o total desrespeito de Filipe à sua autoridade. Mas logo ele cedeu, e no dia 22 de novembro, ele enviou um decreto papal a todos os monarcas cristãos da Inglaterra, Alemanha, Itália, Ibéria e Chipre para prender todos os templários conhecidos e confiscar suas terras. Ele também enviou 2 cardeais para participar das entrevistas de Jacques de Molay e Hugues de Parade. A acusação inicial era de heresia, algo difícil de provar sem a capacidade de ler a mente de outra pessoa. Em 1252, o Papa Inocêncio IV emitiu a bula papal Ad Extrapanda, permitindo extrair confissões durante interrogatórios. Inocêncio acreditava que confissões eram extraídas durante os interrogatórios. Inocêncio cria que uma praga de heresia se disseminava no cristianismo e precisava ser eliminada. Filipe agora usava essa legislação para coletar informações da ordem, e os torturadores acreditavam que a violência os aproximaria da verdade. As acusações contra os cavaleiros incluíam renunciar e cuspir na cruz, além de serem beijados por outro templário na boca, na parte inferior da coluna e no umbigo, nus, durante a cerimônia de iniciação. Muitas outras acusações e perjúrios se isso beneficiasse a ordem. Nenhuma evidência foi perjúrio se isso beneficiasse a ordem. Nenhuma evidência foi produzida. Tortura. Havia várias técnicas usadas para coagir uma confissão na Idade Média. Naquela época, o método mais usado era provavelmente o potro. O prisioneiro era obrigado a deitar em uma mesa com pulsos e tornozelos amarrados por cordas enroladas em rolos. À medida que os rolos eram lentamente girados, os membros eram esticados até o ponto em que os músculos e ligamentos eram rasgados. Com o tempo, as articulações eram deslocadas, deixando a vítima aleijada. O estrapado também era usado, um dispositivo que erguia a vítima por uma corda. Com os braços amarrados às costas, a corda seria lançada sobre os ombros deslocados. Outros métodos incluíam privação de sono e inanição. Os ombros deslocados. Outros métodos incluíam privação de sono e inanição.
Em Paris, 138 templários foram torturados. A maioria confessou após ser torturada pelo fogo. Manteiga foi esfregada nas solas dos pés deles, que foram presos em uma estrutura de ferro e colocados diante de um fogo. Ocasionalmente, uma tela era posta diante do fogo. Ocasionalmente, uma tela era colocada na frente da torrefação, que era dita ser tão dolorosa que enlouquecia muitas vítimas. 2 semanas após sua prisão, Molay confessou negar Cristo e cuspir na cruz. Ele aconselhou seus irmãos templários a fazerem o mesmo. Sob mais torturas e a percepção de que sua ordem se desmoronava, as confissões surgiram em grande quantidade e rapidez. Mais tarde, muitos se retrataram, mas já era tarde e as queimadas começaram. As perseguições logo se espalharam pelo resto da Europa. Na Inglaterra, o rei Eduardo II também suprimiu os templários, matando muitos e confiscando grande parte de suas riquezas. Em 12 de maio de 1310, 54 cavaleiros templários foram queimados na fogueira. Em 1312 e em março de 1314, após quase 7 anos na prisão de Molay e outros 3 líderes templários, foram queimados na fogueira em Paris. Os últimos templários. Por volta de 1340, Ludolf de Südheim, um padre e peregrino alemão, viajava pela Terra Santa e chegou ao Mar Morto. Ele mais tarde escreveu um relato de suas viagens lá, e o declínio dos Estados Cruzados, escrevendo citação. Neste lugar, em meu tempo, havia os templários que haviam sido feitos prisioneiros na queda de Acre, que serravam madeira aqui e ali nas montanhas, para o serviço do sultão, e não sabiam que a ordem dos templários havia sido suprimida, pois trabalhavam aqui e não haviam visto nenhum homem deste lado do mar, desde que haviam sido feitos prisioneiros. Os cavaleiros da Borgonha e de Toulouse foram libertados após 1 ano e voltaram à Europa. Lá encontraram o Papa e conseguiram se aposentar quase 30 anos após a dissolução oficial dos templários. Hoje, a Igreja Católica admitiu que a perseguição aos cavaleiros templários nunca deveria ter acontecido e o Papa Clemente foi pressionado a destruir a ordem. Há muitos contos e teorias da conspiração sobre maldições, tesouros e obras misteriosas dos templários, alguns envolvendo as lendas do Santo Graal, as riquezas do rei Salomão e a Arca da Aliança. Independentemente da verdade, a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão continua fascinante até hoje. Obrigado por assistir a este vídeo, espero que tenha gostado e, por favor, inscreva-se se quiser ver mais do nosso conteúdo. Postamos um novo vídeo toda sexta. Saúde e tenha uma ótima semana.